Feliz sábado a todos. Momento de adoração, louvor ao nosso Pai. Vamos cantar o hino de número 88. Gostaria que toda a igreja pudesse nesse momento estar participando com bastante entusiasmo. 88. E com Ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer, vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e a sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim como Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor, e lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Ih, tá fraco hoje, né, Fabrício? Mas vamos continuando aqui, vamos louvar a Nosso Senhor ainda com o hino de número 93. Irmãos, nós podemos melhorar aí no louvor, tá? Daqui da frente a gente percebe muita gente cantando, mas tem muitos irmãos ainda que não estão cantando com a gente. Vamos lá. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me um perdão, que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim.
tua face verei, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Amém. Vamos todos nos colocar em pé e cantar com entusiasmo ainda o hino de número 122. Hino de número 122. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim.
dia a todos. Esse é um momento especial em que a igreja escolhe uma família para nós orarmos durante a semana. E não apenas por essa família, mas por todos aqueles que têm um desejo no seu coração. Esse é o momento de você abrir o coração, se quiser vir aqui à frente para orarmos juntos. E também os amigos que vieram nos acompanhar nessa manhã, convidados pela TV Novo Tempo. Então todos aqueles que receberam o convite, estejam aqui à frente, por favor. E nesta manhã de sábado nós vamos orar pela família do irmão Francisco. O irmão Francisco é o nosso sonoplasta. Irmão Francisco, por favor, vem aqui para frente. Então, as famílias que desejarem também serem consagradas nesta manhã, através da oração, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos cantar a primeira parte do hino e depois nós iremos iremos nos ajoelhar e iremos orar. Deus te abençoe, meu irmão. A oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz em alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. No seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos entregar nossa família nas mãos de Deus, ajoelhados. Nosso Deus e nosso Senhor, nós podemos chamá-lo de Pai, porque fazemos parte da família divina. Obrigado porque, como um Pai, como um Deus, o Senhor proveu tudo aquilo que é necessário para a nossa verdadeira felicidade. Ó Deus, nessa manhã, todas as famílias aqui ajoelhadas, queremos interceder de maneira muito especial pelo irmão Francisco e pela sua família. Pedimos, Senhor, para que a sabedoria divina pouse sempre sobre ele, a fim de que ele seja o sacerdote da sua família, a fim de que ele lidere o seu lar, a fim de que ele seja uma doce influência para todos os seus filhos. Permita, Senhor, que ele seja uma seta que indique o caminho para o reino dos céus, para toda a sua família. Pedimos pela sua esposa Iris, onde ela estiver nesse momento, ó Pai, que o Senhor a alcance, que ela sinta o abraço de Deus,
que ela sinta a influência divina sobre ela. Pedimos, Senhor, por todos os seus filhos, o Stanley, o Anderson e os demais, para que eles também, Senhor, possam receber do céu a proteção, o cuidado, e que o coração deles também sintam sede por Cristo Jesus. Aqui há outras famílias, Senhor, que também têm as suas lutas, seus desafios, os desafios com os filhos, os desafios no relacionamento, na vida financeira. Sejam quais forem esses desafios, pedimos ao Senhor forças mais do que humanas, a fim de que todos nós aqui possamos superar esses desafios. Mas aguardamos, Senhor, ansiosos dentro do nosso coração o dia em que a nossa família, o nosso lar, vai desembocar no lar eterno. Pedimos esta graça, esta bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje: Espaço Alfa. Eu sou Eduardo Filho e este é o meu colega Clifferson. Nós estudamos juntos no Colégio Militar de Manaus e somos bons amigos. Um dia, Clifferson me convidou para jogar videogame na casa dos seus amigos. Nos divertimos muito com as partidas de futebol por mais de 1 hora. Comemos pipoca e me surpreendi com o que aconteceu logo em seguida. Os jovens que estavam ali começaram a cantar músicas evangélicas e eu percebi que era um grupo da Igreja Adventista. Confesso que me senti muito bem naquela reunião e aqueles jovens eram muito diferentes dos amigos que eu tinha. Depois daquele dia, eu passei a frequentar o local onde se reuniam, chamado Espaço Alfa. Eu apoiei totalmente o meu filho. Ele estava feliz com as novas amizades e sempre que podia eu o levava para as programações daquela comunidade. Eduardo, meu filho, me ensinou a acompanhar pela internet os programas que eram desenvolvidos lá. Tudo era muito bonito e inspirador. Eu sentia paz em meu coração e isso sempre me fortalecia emocionalmente e espiritualmente. Dias depois, meu filho e eu recebemos um convite para ir a um pequeno grupo de oração, na casa de um dos irmãos da igreja. O carinho com que fui tratada, os louvores e o estudo da palavra de Deus me fizeram acreditar que ali não era somente o lugar do meu filho, mas o meu também. A partir daquele dia, eu decidi que frequentaria a igreja junto com meu filho. Uma coisa, porém, me afligia muito: o fato do meu marido não concordar com a nossa aproximação da igreja. Desesperada e sem saber o que fazer, eu procurei o pastor Ricardo para receber dele uma orientação. Mas também havia algo que eu relutava em revelar. Pastor, o que me traz aqui para conversar com o senhor, que eu pedi para a Célia marcar esse encontro com o senhor, é que o que está me afligindo, né, que hoje eu cheguei do trabalho
E cheguei aflita em casa para contar para o meu marido, e quando ao abrir o guarda-roupa, ele não estava mais em casa. O guarda-roupa estava vazio. E quando eu olhei para o meu celular, ele tinha mandado um áudio para mim, né? Dizendo que ele não ia mais retornar para casa devido a ter escolhido, né, a minha religião. O que eu tenho para dizer para o senhor é que o meu marido, ele é um líder de candomblé, ou seja, ele é um pai de santo. Sidilene, quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque a igreja é a casa de Deus para todos os povos. Você sempre será muito bem recebida com o seu filho e com o seu esposo também. Ame o seu marido, porque ele não esqueceu de vocês. Nesse tempo ele vai estar pensando, refletindo, e ele vai se lembrar que a coisa mais importante da vida dele aqui na terra é a sua família. E escuta uma coisa, Deus está trabalhando no coração dele. Enquanto você estiver orando, Deus estará trabalhando no coração dele lá. E algo que a gente não imagina, Deus vai fazer acontecer. Eu passei a clamar ao Senhor todos os dias pelo retorno do meu marido e que ele também pudesse aceitar a nossa fé. Eu sabia que estava enfrentando uma grande crise familiar por causa da religião. Meu pai, depois de 30 dias, havia voltado para casa, mas voltou ainda pior. Estava mais irritado com a nossa decisão de nos tornarmos adventistas do sétimo dia. Eu tinha a missão de evitar que meu filho se unisse àquela igreja. Eu deveria ir lá para impedir o seu batismo, a qualquer custo. No entanto, quando cheguei na igreja, nada do que eu havia planejado aconteceu. Ao invés de eu ser impedido de entrar no templo, por eu estar com meus trajes usados nos rituais, eu fui bem recebido pelos irmãos e ainda me conduziram até a beira do tanque, onde meu filho seria batizado.
Que lindas! Bom dia! Ai, que amor! Gente, hoje o nosso sábado ele é muito especial, não é? Por quê? Porque é o dia que nós estamos aqui para adorar o nosso Senhor, né? Vamos falar um versinho comigo? Quem sabe? Fala junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que pereça, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? Meus filhos, quando eles eram pequenininhos, eu ensinei esse verso para eles. Eles cresceram falando esse versinho. Jesus, ele deu a vida dele por nós. Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Vou contar uma história triste. Quem aqui fica triste quando alguém morre? Todo mundo fica triste, né? Porque a gente não quer perder o nosso querido, né? E os discípulos ficaram muito tristes quando Jesus foi morto numa cruz. Numa sexta-feira, eles colocaram Jesus para carregar uma cruz desse tamanho, olha só. Uma cruz pesada, muito pesada a cruz. Depois que Jesus carregou essa cruz, depois que Jesus carregou essa cruz, ele foi colocado na cruz, pregado, olha aqui, com os bracinhos abertos, com os pregos, tá vendo? Tudo isso foi por amor por nós, tá vendo? Viu só aqui, Jesus. Esse dia era sexta-feira, era 15h, quando Jesus estava lá naquele sol quente, na cruz. Jesus morreu e teve duas pessoas muito especiais que amavam muito Jesus. Oi! Aqui, a tia está contando. Naquele dia, chegou uma pessoa especial chamada José de Arimateia. Ele pediu o corpo de Jesus. E depois chegou um amigo muito especial também, que era o Nicodemos. Era um homem muito bom que amava Jesus. Ele trouxe um lençol bem branquinho para cobrir o corpo de Jesus. E também perfume para passar em Jesus. Vamos sentir o cheiro? Cheiroso? A tia vai fazer assim, Dá para todo mundo sentir o cheiro? Não sentiu? Agora sentiu. Agora já deu. Agora já está todo mundo sentindo o cheiro. Sentiu? Eles usaram um perfume muito cheiroso, óleos, para passar no corpo de Jesus. Encheram o lençol todo de perfume, enrolaram o corpo de Jesus. E eles colocaram Jesus dentro de uma pedra, era uma rocha, uma pedra, e lá dentro tinha uma sepultura. Eles cavavam e faziam um buraco bem feitinho, e ali era uma sepultura. Eles colocaram Jesus lá dentro
olha aqui, ó, olha a rocha. Eles colocaram Jesus lá dentro e puxaram uma pedra bem pesada, bem grandona para fechar. E Jesus ficou lá até descansar o sábado. E as mulheres e os amigos de Jesus foram para casa, porque era o quê? Era a preparação para a guarda do sábado, para guardar a espera do sábado. Vocês entenderam a historinha que a tia contou? O que vocês hoje podem fazer de melhor para Jesus? Entregar nossa vida para Ele, não é? Nas mãos dEle. E ser grata a Ele por tudo que Ele fez por nós, não é? Não sentiu? Depois a tia deixa ele sentir. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Vamos fazer Papai do Céu. Querido Papai do Céu, muito obrigada pelo amor que o Senhor tem por nós. Querido Jesus, abençoa a nossa família, que em breve possamos estar ao teu lado e viver para sempre. Em nome de Jesus, amém. Ó, vamos pegar as pastinhas em silêncio, tá? Bom dia, irmãos. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria, um dia que o céu também está em festa. Hoje, uma pessoa especial entregará a sua vida aos pés de Jesus. Mas antes, eu gostaria da atenção de todos. Tenho um pequeno recadinho aqui. Wesley. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Irmãos, quem não adquiriu ainda a sua jornada de oração, 10 dias de oração e 10 dias de jejum, eu vou estar na saída ali da igreja. Quem não adquiriu, adquira hoje e amanhã, porque começa na próximo dia 22. Que todos tenham, né, essa apostila nas mãos para estar começando conosco, né, essa jornada. Esta apostila custa apenas R$3. Eu vou anotar o nome de cada irmão ali na porta, ali na entrada. Depois vocês me procurem e passem esses R$3, tá bom? Não preciso de pagar hoje, tá bom, irmãos? É só adquirir a lição, adquirir essa apostila, tá bom? Obrigado. Primeiro Deus na família. Mas aqui no Brasil, em Goiás, em Goiânia, nós tínhamos um pastor que era secretário e que hoje não é mais secretário aqui em Goiânia e nem no Brasil, está no Uruguai. Pastor e toda a sua família, pastor Evaldino. Pastor, pode vir aqui? Pastor Evaldino. Mas também nós temos aqui a sua esposa Mara. Pode levantar, Mara. E os seus filhos Vinícius e Louise. Sejam bem-vindos. Vinícius ali à esquerda. Sejam bem-vindos, que Deus possa tocar no coração de todos nós hoje. Pastor, irmãos, eu queria mostrar, em algumas reuniões eu costumo dizer o seguinte, que se for possível, nós podemos abrir a boca para pregar a palavra de Deus. Se for possível. São os nossos atos é que falam mais alto. E por causa da vida cristã do pastor Evaldino, ele conseguiu conquistar uma pessoa, Tatiane, a quem eu gostaria de chamá-la aqui, e que hoje vai entregar a sua vida a Jesus.
Tatiane Guimarães e a sua família está aqui. A sua mãe, a sua irmã, né? Só tem uma irmã, pastor? 2 irmãs aqui? Amiga, sejam bem-vindos. Eu quero, pastor, passar a palavra para o senhor e já agradecer imensamente porque o senhor veio de tão longe para entregar para Deus, através do batismo, a nossa irmã Tatiane. Eu queria dizer, saber do senhor como foi que o senhor alcançou a Tatiane. E o senhor pode expressar isso aqui para nós. Obrigado, Sena, muito obrigado. Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos e um feliz sábado. Esse é um sábado muito feliz. O sábado sempre é um dia muito feliz, né? Numa análise do texto bíblico, você vai perceber que sábado é um dia de milagres. E além disso, você e eu sabemos que o sábado é um dia tão especial e a Bíblia o coloca como o sinal entre Deus e o seu povo. Sábado também é um dia de encontros e reencontros, porque na igreja e aonde quer que estamos, reencontramos irmãos, amigos, que a despeito de não conhecermos alguns, nos irmanamos num só sentimento, que nos faz parte de uma só família, a família de Deus. Mas eu estou também tão feliz nesta manhã, por vir ver, rever e batizar uma ovelha muito querida, né? Essa expressão ovelha é uma expressão figurada, vocês sabem, a Bíblia usa isso de uma relação entre pastor e membro, e a despeito de não ser pastor desta igreja, nem de uma igreja adventista, aqui em Goiás, eu sou pastor da igreja, e nessa experiência da vida como pastor, Deus tem me dado ovelhas muito especiais. Agora de férias na Bahia, pude encontrar ovelhas muito especiais, né? Eu preguei em Alcobaça, litoral sul da Bahia, e como alguns sabiam que eu estava ali, e eu fui pastor em 2 distritos vizinhos, Itamaraju e Teixeira de Freitas, muita gente foi lá e estivemos juntos na adoração daquele sábado. Era o encontro de um pastor e suas ovelhas. Nesta manhã eu venho aqui, irmãos, para ter este encontro especial com esta ovelha muito querida. De Itabuna, onde estávamos de férias, minha família em especial, porque eu retornei no início de janeiro para Uruguai e vim apenas buscá-los agora, estaríamos a 3.600 quilômetros de Montevidéu. Estamos fazendo um percurso de volta por Goiânia e isso vai redundar em 4.100 quilômetros na nossa viagem de volta. Viajamos 1.500 quilômetros para aqui, de Itabuna para aqui, quinta-feira. Amanhã seguimos viagem, devemos dormir entre Santa Catarina ou Criciúma, Florianópolis ou Criciúma, e na segunda-feira terminar de chegar em Montevidéu. Sabe por quê? Para batizar esta ovelha tão especial. Um dia fomos vizinhos, né? Eu quero fazer menção ao senhor Rodolfo e a sua esposa Ediane, que está conosco. O senhor Rodolfo não pôde vir, e eu quero de público pedir que transmitam a ele o nosso abraço e o nosso reconhecimento dos tempos bons que vivemos ali juntos, sendo vizinhos. Essa é uma família, irmãos, que vive em Goiânia já há algum tempo, são empresários nesta cidade, uma família muito sólida, uma família muito equilibrada, e desta família a Tati se aproximou mais da gente, e tivemos oportunidade de conviver mais de perto com a Tati. Todas as sextas-feiras à noite, com algumas exceções, Tati estava com a gente lá em casa, que além do estudo bíblico, num processo de discipulado, acompanhamento e amizade. Quando fomos a Montevidéu, sentimos falta da Tati às sextas-feiras lá em casa, não é? Meus filhos, inclusive, fizeram menção a essa falta que a gente sentiu. Nos comunicamos com ela. Tati já visitou, a gente teve a alegria de recebê-la, Tati, em casa. Passeamos um pouco juntos ali em Montevidéu. E já há algum tempo, Tati fala de sua decisão pelo batismo, que será uma renovação espiritual na sua vida e na sua caminhada cristã.
O Evangelho chegou à sua vida já há algum tempo, mas agora ela teve a oportunidade de abrir a Bíblia completa. E como vocês sabem, a Igreja Adventista é uma igreja bíblica, tem as suas 6 doutrinas, todas elas baseadas na Bíblia, unicamente na Bíblia, a partir dos princípios que trazem desde a Reforma a solidez teológica desta igreja. Toda a Escritura e a Escritura completa. E nela temos 6 doutrinas, sustentados por 28 crenças fundamentais, e todas elas nós podemos estudar juntos. E sendo esta uma igreja bíblica, Tati pôde ampliar o seu conhecimento, a sua experiência cristã e vivenciá-la. Tati é adventista do 7º dia já por cerca de 2 anos. Por cerca de 1 ano, ela vem falando mais de maneira direta do batismo, mas não tivemos oportunidade, porque ela queria que eu a batizasse. Eu tentei convencê-la de que o pastor Marcos Nunes, que também fomos vizinhos, e pôde atendê-la no momento que eu viajei um pouco mais de tempo, mas ela queria que eu a batizasse. Ela tem muita simpatia pelo pastor Vinícius, que é o seu pastor, e também falei com ela, mas ela queria que eu a batizasse. Eu sempre venho a Brasília para as reuniões da divisão, mas minha esposa, quem efetivamente a discipulou, não vinha. E para vir aqui batizá-la nessas viagens, fazia com que minha esposa não estivesse. E agora nas férias, nesse retorno, tudo isso está sendo possível. E eu quero dizer, Tati, da minha alegria, da minha satisfação e de como me sinto honrado por esta oportunidade. Não será apenas um batismo a mais, mas um batismo cheio de tantos significados. Como você sabe, as nossas 28 crenças fundamentais, elas devem ser elucidadas publicamente antes de um batismo, através de um voto batismal, onde o batizando responde afirmativamente 13 perguntas. Mas o Manual da Igreja, na página 48, também nos dá a possibilidade, em algumas situações, de fazer um voto alternativo com apenas 3 perguntas, que resumem tudo aquilo que nós cremos e que, através do seu testemunho público, respondendo essas perguntas, reafirmam o nosso compromisso, e porque, como pastor, recomendo o seu batismo nesta manhã. Vale dizer que quero fazer menção honrosa ao pastor Vinícius Armelli, pastor desta igreja. Foi com ele que acertamos todos os detalhes. Ele visitou a Tati, ele atende a Tati, ele é o seu pastor, e deixou tudo pronto, todos os detalhes prontos para que neste momento pudesse realizar o batismo da Tati. Tati, a primeira pergunta diz assim: você aceita a Jesus Cristo como seu salvador pessoal e deseja viver a sua vida de acordo aos ensinos bíblicos defendidos e vividos por Jesus? Você aceita os princípios bíblicos expressados pela Bíblia Sagrada, em toda ela, defendidos pela Igreja Adventista do 7º dia, como você conhece, em suas 28 crenças fundamentais, e deseja, pela graça de Deus, viver de acordo à luz bíblica que você aprendeu, conheceu? Você deseja viver em harmonia com esses princípios? Você deseja ser batizada por imersão, como Jesus foi batizado, e através do batismo fazer parte desta igreja local e da igreja, se somando aos 17 milhões de membros da Igreja Adventista do 7º dia ao redor do mundo, como o corpo de Cristo, e aguardando com esta família a bem-aventurada esperança que é a volta e o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, para viver no céu para sempre com Ele? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mara vai conduzir a Tati para que ela se prepare e possa colocar o roupão. Nós teremos agora o sermão e, na sequência, o batismo. Porém, eu quero, antes de avançar, saudar a igreja mais uma vez e dizer que esta é a razão que me traz aqui nesta manhã. Porém, além desta razão, eu tenho um outro sentimento que sempre toma conta do meu coração quando tenho a oportunidade de abrir a Bíblia com a sua igreja. Eu trouxe e eu vou entregar para você um recado especial de Deus nessa manhã. E antes de abrir a Bíblia, eu quero saudar a todos os nossos irmãos e amigos mais uma vez, saudar a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, você que acompanha os canais desta igreja,
e é, digamos assim, um adorador virtual, você é convidado para vir a esta igreja aqui na Vila Nova e adorar pessoalmente conosco. Mas nessa oportunidade que você nos acompanha daí, eu quero saudá-lo e dizer que Deus te abençoe. Eu quero também saudar a todos aqueles que estão aqui, foram convidados pelos nossos colegas da TV Novo Tempo. Talvez você veio aqui porque o pastor Luiz Gonçalves disse para você: procure uma igreja adventista do sétimo dia perto de você. Apareceu lá no GC, procure uma igreja.com, e você procurou, e é por isso que você está aqui. Talvez não foi Luiz Gonçalves, talvez foi Darleide, foi o Tito, talvez foi o pastor Arilton. Se algum dos nossos colegas convidou você pela Novo Tempo, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Esta é a igreja da TV Novo Tempo. E se você não assiste a Novo Tempo, pode nos acompanhar. Nós estamos em Goiânia, no canal aberto 51. Nós estamos na NET no 184, estamos na Oi TV, estamos em todas as parabólicas e estamos há pouco tempo ao vivo pelo YouTube. De maneira que você pode acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, preciosos programas com educação moral, com formação e solidez à família, o desenvolvimento integral do ser humano e, mais que tudo, uma palavra de fé e esperança para acalentar o coração sofrido pelos intempéries da vida e trazer paz ao seu coração, paz esta que a Bíblia afirma, só Jesus pode dar. Eu quero abraçar a todos os amigos que não pertencem à igreja, mas vieram aqui nessa manhã. Como já falei, a família do senhor Rodolfo, a família da Tati, que veio nos acompanhar, seus amigos, suas amigas que vieram nos acompanhar, quero saudá-los. Peço vênia a outros para não citar nomes, mas quero, com nomes, dizer de um casal de vizinhos desta igreja. São nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Gessiron e Silvia, sua esposa. Eu posso ver suas mãos? Aí estão nossos vizinhos. Olha, igreja, podemos saudá-los com aceno. São muito bem-vindos. Eles são nossos vizinhos, são da Assembleia de Deus, são irmãos adventistas que já frequentaram essa igreja aqui, como o Dr. Gessner e Ellen, sua esposa. De maneira que vocês são bem-vindos. Esta igreja, a Bíblia afirma, e nós temos esse sentimento, é a casa de oração para todos os povos. Nesse momento não há diferença de credo, fé ou prática, mas irmanamos em um só sentimento, que é o sentimento da cruz de Cristo, onde todos somos chamados aos seus pés nesta manhã e bebermos da sua salvação. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe. E para ouvir sua palavra, vamos abri-la no livro de Romanos, no capítulo 7, versos 24, 25 e na sequência, capítulo 8, verso 1. Esse é o texto escolhido por Deus para, a partir dele, traçarmos algumas considerações com interpretações coerentes da teologia bíblica apresentada pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 7, versos 24, 25 e na sequência, capítulo 8, verso 1. Encontraram aí? Romanos capítulo 7, verso 24 diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E o capítulo 8, verso 1, ele então declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra. Se me permitem, eu quero convidá-los a orar mais uma vez, assim mesmo como estamos. Fechemos nossos olhos e falemos com Deus em oração. Deus e Pai, bendito seja o teu nome, porque esta é uma casa de salvação. Teremos nesta manhã o lindo batismo de Tati, que veio publicamente renovar a sua experiência com Deus através do batismo, fazendo uma aliança perpétua, porque ela tem no coração a certeza da salvação em Cristo e a esperança do seu breve retorno. Mas nós que estamos aqui também vivemos para experienciar esta salvação. Portanto, Pai, que a tua voz
alcance cada ouvido e cada coração nesta manhã. Queremos te ouvir, queremos aprender de ti, queremos que Deus nos fale. Tu sabes, ó Deus, o coração sofrido que temos. Todos estamos aqui bem vestidos, cheirosos, mas talvez escondendo atrás de um sorriso tímido o sofrimento do coração humano. Pais que sofrem pelos filhos, esposos que têm lutas com seu esposo, esposas que sentem estar perdendo, famílias dilaceradas. Pai, se há famílias com problemas intensos nesta manhã, pedimos que o Senhor revele o teu poder e que esta família experimente a graça maravilhosa do poder de Deus. Que esta família seja reconstruída e resgatada em nome do Senhor e que haja verdadeiros milagres em nossa família. Talvez alguém está entre nós e sofrendo com as enfermidades. A mamãe, o papai, um parente próximo, ou a pessoa mesma está aqui, Pai, com uma doença que está destruindo o seu corpo. Queremos repreender a enfermidade e ministrar a bênção do Senhor. E se for da tua vontade, pelo teu beneplácito querer, que haja cura no nosso meio e que o teu povo receba o toque sanador, o toque curador do poder de Deus. Será que há alguém chorando porque foi desempregado? Se há alguém chorando porque os problemas se intensificaram? Será que há alguém chorando porque está em meio aos porquês da vida e não pode entender alguma situação? Que nesta manhã suas lágrimas sejam consoladas pelo toque maravilhoso do dedo do Senhor. Pai, queremos que o Senhor venha ao nosso encontro e que cada um tenhamos um encontro especial contigo. Mas, Pai, fala ao nosso coração. A tua palavra é a revelação de Deus e nós não podemos lê-la sozinhos para não ser levados por nossos preconceitos. Queremos lê-la na presença do Senhor. Portanto, unge-nos com teu Espírito para ouvir tua voz e interpretá-la, aplicando-a em nossa vida, e que o poder de Deus cristalize o teu convite para que, ao dizer sim, saiamos daqui para viver em tua presença, vencedores e para vencer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se o livro de Romanos fosse dividido em duas partes, os teólogos o separariam até o capítulo 5 como a parte teológica e logo a partir do capítulo 7 como a parte parênese, ou digamos assim de maneira mais simples, a parte da aplicação prática da teologia apresentada, como isso ia acontecer na sua vida prática. Por exemplo, no capítulo 6, ele começa falando exatamente do batismo. A partir do verso 3, você vai ver uma analogia e um paralelo feito de maneira dupla pelo apóstolo Paulo, comparando o batismo, levando a experiência do próprio Jesus na cruz, dizendo que quando uma pessoa morre, quando uma pessoa é batizada, a exemplo de Jesus, ela morre, só que ela morre para o mundo e para os seus pecados. E então, como Jesus foi ressuscitado, a pessoa quando se levanta do batismo é ressuscitada para viver, segundo o texto bíblico, em novidade de vida. Ele está explicando que ele fala um pouco antes sobre a experiência do encontro com o Senhor e a nova vida que uma pessoa recebe em Cristo Jesus. No capítulo 7, ele apresenta sobre a vida cristã, a vida na experiência cristã, a vida que se entrega, que se encontra a Cristo, e quando nesta vida, que é uma vida apenas humana, nasce a experiência da vida espiritual. O capítulo 7 é um capítulo muito especial aos romanos. Se você abre aí, e você o tem no capítulo 7, se você vai desde o verso 7, apenas para você entender um pouco melhor, o verso 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Não é assim que está aí no verso 7? E ele responde a pergunta que ele faz. Ele diz assim: de maneira nenhuma. A lei não é pecado. A lei, inclusive, tem um propósito fundamental na vida cristã. A lei mostra que eu sou pecador. A lei mostra o pecado na minha vida para que eu possa buscar graça, perdão e vida nova em Cristo Jesus. E ele dá um exemplo. Ele diz assim: para que vocês entendam, olhe só sei que cobiçar é pecado, porque a lei me diz, não cobiçarás. Não é assim que está aí? E ele nos chama a atenção no verso 12. O verso 12 é interessante porque ele diz assim: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Verso 12 do capítulo 7. Sabe o que ele quer dizer? A expressão lei está ligada ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Ou se você quiser entender de maneira mais direta, e você talvez conheça essa expressão, está ligado à Torá.
A Torá era a lei de Deus com uma série de conjuntos de leis, que era uma espécie de constituição do povo de Deus como nação. Então ele está dizendo, a lei de Deus, todo esse conjunto de leis, toda orientação divina é santa. Mas assim como o todo é santo, um mandamento, um pedaço desta lei é santo, justo e bom. Parece que o apóstolo Paulo corrobora com o pensamento do próprio Jesus. Se você for a Mateus, capítulo 5, verso 17 em diante, 18 e 19, você vai encontrar Jesus dizendo assim: nem o i, nem o tio será tirado da minha lei, nada passará até que tudo se cumpra. E quando tudo vai se cumprir? Diz ele, quando os céus e a terra forem desfeitos. Alguns mal interpretam esse texto fazendo menção à morte de Jesus, porém o texto bíblico é claro. Este é o sermão da montanha e Jesus fazia referência à sua volta. Pedro diz que os céus e a terra serão desfeitos quando Jesus voltar. E ele diz, até lá, nada passará da lei até que tudo se cumpra. Bendito seja Deus, porque na Bíblia não há contradição. Não há. Se alguma coisa nos parece confusa na Bíblia, temos que fazer com oração e jejum e ver que a Bíblia toda está em conformidade, porque ela expressa a vontade de Deus. E a própria Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Interessante. Então Paulo fala deste mesmo pensamento que é do próprio Jesus. Disse, nada desta lei, ainda que partículas dela, é sem importância. De igual maneira, é santo, justo e bom. Só que agora ele fala da sua experiência como uma tragédia humana. E você vai ver repetido por 3 vezes. E se tomarmos uma outra aí, por entre linhas, 4 vezes, de maneira clara, o apóstolo Paulo diz do alto padrão que Deus quer que eu e você viva, que é a sua santa lei. Mas agora ele fala da tragédia humana, ou da distância entre o que Deus quer que eu seja e o que eu de fato sou. E quer saber mais? Isso não acontece só com o que Deus quer que eu seja. Isso acontece comigo mesmo, porque eu quero ser melhor do que sou. Com você não acontece igual? Sempre nos propomos metas e metas e metas e queremos ser, mas não conseguimos. Não conseguimos. Nos sentimos frustrados e decepcionados. E ele diz, na vida espiritual também é assim. Sabe por quê? Porque, e ele diz, acontece comigo também. Ele diz, porque o bem que eu quero fazer, e esse bem é o que Deus quer que eu faça, é a sua lei, é a sua orientação, é a sua palavra. Ele diz, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal, agora o problema vai ao quadrado. Porque não é só o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, o mal que eu não quero, esse eu faço. É dessa experiência, é dessa tragédia humana, e vale dizer, para a gente não pensar muita coisa, que os especialistas entendem que ele está falando da sua experiência antes da conversão. Porque após a conversão, a sua luta agora estava em Cristo. Ele vai dizer depois que o meu viver está em Cristo. Eu anulo a mim mesmo para viver a vontade do Senhor. Ele diz assim, eu não consigo fazer o bem que quero, só o mal que detesto esse faço. E o verso 24 parece ele entrar quase em desespero e numa autobiografia resumida. Lança talvez o tinteiro por terra, bate com a sua mão na carteira sobre a carta que escreveu aos Romanos e num grito de desespero diz, desventurado homem que sou, quem me livrará desta morte? No capítulo 6, verso 23, ele já tinha dito que o salário do pecado é a morte. E esta morte, que é salário do pecado, não é a morte de alguém que morre hoje. Entendamos isso. A morte que um ser humano passa hoje é um estado de inconsciência até que Jesus volte. Por isso Jesus compara com um sono. Mas essa morte aqui, no original bíblico, e isso também aparece lá em São João 3,16, Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. A expressão perecer é a mesma que aparece aqui, morte. Sabe o que significa? Deixar de existir por completo como resultado do juízo de Deus. Os salvos serão salvos pela graça de Cristo.
E os perdidos, aqueles que rejeitam a graça de Cristo, receberão a merecida punição pelo pecado. Deixar de existir, ele diz, o salário do pecado é esta morte. Mas há um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque eu não consigo fazer o bem que quero. Mas no verso 25, ele parece não se demorar aí, ele já diz assim, graças dou a Deus, por quem? Por Jesus Cristo. Quer ver onde está a senha para tudo isso? Verso 14. Precisamos entender o verso 14. Bem, irmãos, diz o apóstolo Paulo, a lei é espiritual e eu sou carnal. E porque eu sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. No ser humano natural não há mérito algum para a salvação. Eu não serei salvo porque sou pastor. Não há diferença entre nós. Todos somos humanos, pecadores, e necessitamos da graça de Cristo. Somente a bondade de Deus é que vai me salvar. Porque eu sou pecador, e o resultado de ser pecador é o pecado. Ele é natural na minha vida. A inclinação para o mal é natural à vida humana. Agora digamos que alguém se proponha salvar-se. Então diz assim, eu vou vencer o pecado e pronto. Primeiro, problema, alguém está falando de comportamento. Porque o coração humano você não pode controlá-lo a tal ponto. Segundo, se você quer falar de salvação, não é apenas viver certinho. É preciso ver o problema do pecado. E o problema do pecado gera uma dívida com Deus. E essa dívida, diz o texto bíblico, se paga com a morte. Então, se eu proponho me salvar, eu tenho que morrer para me salvar. E se eu morro para me salvar, está bem. Entre aspas, paguei o preço. E o que vai acontecer? Nada. Morreu. Acabou. O verso 14 diz assim, a lei espiritual fala do padrão de Deus. Coloca a lei no seu nível. A lei é a expressão do caráter de Deus. Quando Deus diz, não tem outros deuses diante de mim, eu sou o teu Deus, Ele está colocando a lei no seu nível, expressa o seu caráter, protege a família, os bens materiais, não adulterem, não roubem, não cobiça, o nível de Deus, a expressão do seu caráter. Mas Ele diz, eu sou carnal, e agora coloca eu e você no nosso nível. O problema é que entre o nível carnal e o nível espiritual, entre o nível humano e o nível divino, há um abismo intransponível pelo ser humano. E o que é que acontece aqui? A revelação especial de Deus em Jesus Cristo. Por isso que no verso 25 ele diz, graças dou a Deus por Jesus Cristo. Porque quando Deus se revela em Jesus, nós temos em Jesus o Deus homem. Já ouviram essa expressão? O mistério da encarnação, plenamente Deus e plenamente homem. E que tal entenderem esse detalhe? Se Jesus, a revelação especial de Deus é plenamente Deus, Ele veio no nível de Deus, Ele veio espiritual, assim como a lei é espiritual. Mas Ele também era humano e plenamente homem. E se Jesus então foi nesse momento na encarnação plenamente homem, significa que Ele é do meu nível. Em Jesus nós temos duas naturezas unidas, mas não misturadas. Em Jesus temos o mistério da encarnação, o amor revelado de Deus, que se fez um de nós para entender as dores que eu tenho. Quando viramos o século, o Brasil também promovia pelas redes de televisão algumas propagandas, e se você se lembra, uma delas dizia assim, quando você conversar com um cadeirante por muito tempo, abaixe-se para ficar à altura dos seus olhos. Depois eles tiraram esse muito tempo. Na realidade, quando você vai conversar com um cadeirante, você deve abaixar para ficar à altura dos seus olhos. Sabe o que foi o mistério da encarnação? Deus abaixando-se, sem perder a sua divindade, sem perder todos os seus conceitos e princípios, sendo plenamente Deus, veio ao meu nível para ficar à altura dos meus olhos. É por isso que Ele entende a dor do seu coração. É por isso que Ele entende as lágrimas que você derrama. É por isso que quando as madrugadas são em claro e ninguém vê o choro que você derrama,
aí está Deus para te escutar, porque Ele te ama e você é a coisa mais linda que Ele tem. E sabe, Ele veio aqui nessa manhã porque Ele veio salvar você. Ele tem interesse em sua salvação. Para Deus você é único. Deus não veio pela multidão que se reúne aqui nessa manhã. Deus veio para encontrar você. Maria, Pedro, José, Madalena foi buscar a você, que Jesus veio nessa manhã para dizer: filho, dá-me a tua mão, porque só em Cristo você pode sair do nível carnal para ser espiritual e viver a vontade de Deus. Sabe, Tati, quando alguém se batiza ou aceita a vida cristã, uma das dúvidas que tem é: como eu vou fazer para viver tudo isso? E porque pensa que a vida cristã é não fazer ou fazer. Eu já não posso fazer isso, mas agora eu tenho que fazer aquilo. E como vai ser? E as pessoas têm medo. E a bem da verdade, o ser humano não poderia fazê-lo. Porque o ser humano, sendo pecador, é como uma mangueira que somente vai produzir mangas. Sendo pecador, o ser humano só vai produzir pecado. Porque o apóstolo diz, Paulo diz noutra carta, que ainda que façam boas obras, essas boas obras não passam de um trapo de imundícia, porque estão cheias, diz Ellen White, uma escritora norte-americana, estão cheias de orgulho e egoísmo e não tem valor nem mérito para a salvação. A salvação é o mérito de Deus ao meu favor, sendo Jesus ter sido feito homem, morreu morte de cruz para pagar o preço do meu pecado. Eu necessito aceitar a Jesus para receber dele graça e salvação, colocar minha vida em harmonia com a sua vontade. O seu poder se cristaliza em mim e o esforço humano de estar em Cristo me leva a viver em sua presença e ser uma nova criatura. A experiência desta vida, essa experiência, Romanos 8 verso 1, agora posso dizer e garantir uma coisa: não há condenação em você, porque você está em Cristo Jesus. E a lei, pastor? Deixou de existir? Não. Mas a lei não me condena mais, e é por isso que Paulo diz: eu estou sobre a lei. Por que ela não me condena mais? Porque o meu pecado está perdoado, purificado em Cristo Jesus. E no livreto Caminho a Cristo, página 62, diz que Deus me olha através de Jesus e me considera como se nunca houvesse cometido aquele pecado. Bendito seja o nome de Deus. Porque se nesta hora você se render a Ele e dizer: Pai, aqui está a minha vida, Ele te considera como se nunca houvesse cometido aquele pecado, porque Ele te ama e o que fez na cruz foi exatamente para te salvar. O batismo é um testemunho público desta experiência, de alguém que aceitou o chamado de Deus e pela fé vive em sua presença dia a dia. Continuará sendo humano, Tati. Eu sou humano e sabe mais? Como humanos todos erramos. Tem um pastor chamado Morris Vanden, ele escreve muito sobre essa experiência cristã. Ele diz que quando aceitamos a Cristo, entramos no elevador da salvação. Ele diz que esse elevador é o mundo, mas como somos humanos, cairemos. Mas se cairmos em Cristo, estando em Cristo, cairemos. O pecado é contrário à sua vontade, Deus não vai aceitar o pecado, mas caímos no elevador da salvação. Na presença do Senhor erguemos nossos olhares, tomados pelas lágrimas do arrependimento. Confessamos o nosso pecado, Ele diz: filho, levante-se, porque eu paguei o preço por esse pecado. Porque para Deus, se você pecou 1000 vezes, o que mais importa é que você se arrependa 1001 vezes. Nos erguemos e estamos no elevador da salvação, subindo em direção ao céu. Essa é a experiência cristã. João escreveu 3 cartas. Na primeira carta, a partir do verso 2, ele diz, do capítulo 2, ele diz: filhinhos meus, estas coisas é para que não pequeis, mas se todavia pecar, porque somos humanos, há um advogado no céu, junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação dos teus pecados. O batismo, que é o pacto com Deus da renovação e da formação da sua vida espiritual, é essa experiência que pela fé em oração você deve buscar todos os dias, estar em paz com Deus, buscando o perdão dos pecados e o seu poder para viver a sua perfeita vontade. Talvez nessa manhã eu fale a alguém que não entendeu muita coisa. Disse: eu nunca tinha ouvido isso.
Por aí me perdi porque vieram alguns conceitos que eu entendo que estão na Bíblia, mas eu não sabia e por aí não entendi muito. Mas eu sei que uma coisa você entendeu. Você entendeu que você precisa aceitar a Jesus. O rico não pode comprar a salvação, tem que aceitar a Jesus. O pobre não pode pedir a esmola da salvação. Senhor, eu já sou tão pobrezinho, já sofro tanto, por favor. Não. A salvação não é uma esmola que se pede. O pobre também necessita aceitar a Jesus. O culto, no seu racionalismo, não pode racionalizar a salvação e pedi-la do Senhor. Precisa aceitar a salvação. O inculto não pode justificar na sua ignorância, tem que aceitar a Jesus. Homens e mulheres precisam aceitar a Jesus. Uruguaios ou brasileiros precisam aceitar a Jesus. Todos que estamos aqui, adventistas ou qualquer outra religião, precisamos aceitar a Jesus, porque só na experiência com Cristo podemos receber e garantir em Cristo a salvação que Deus nos oferece. Quero dizer uma coisa nessa manhã: Deus tem um convite para você. Filho, dá-me o seu coração, porque eu quero te salvar. No final do batismo eu quero fazer uma oração com esse grupo especial. Mas pense nessas palavras, que não são minhas, é apenas um recado de Deus que eu transmito a você, para te dizer: Ele veio aqui nessa manhã, está ao seu lado, é essa voz que fala aos seus ouvidos, que você acha que a sua consciência é o Espírito de Deus dizendo: filho, dá-me o teu coração, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um plano, eu tenho uma salvação para você. Renda-se ao Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Ele confirmará na tua vida a salvação que só Ele pode dar. Vamos ouvir uma música especial. É uma amiga da Tati. Ela veio aqui nessa manhã para exaltar o nome do Senhor e num canto de louvor e gratidão adorar o seu nome por esse momento. Essa música também vai falar ao seu coração. São todos os elementos espirituais que Deus usa para chegar até você. Pense, reflita, mas não hesite. Diga: Senhor, eu estou aqui, faze de mim um instrumento vivo, o altar de Deus para o milagre da salvação em minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua santa igreja. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mar, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver
salvou. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Que momento sublime, não é verdade? Esse é um momento muito especial. Muitos batismos já realizei e em todos eles tenho a mesma experiência. Quando entro aqui ou em outros lugares, que é um rio, é uma praia, lembro sempre quando Jesus entrou no Rio Jordão. Você conhece a história, não é verdade? Diz que João Batista já estava ali batizando e ele viu Jesus. João Batista tinha a missão de preparar o caminho para Jesus. Ele se dava por satisfeito de cumprir minha missão. Ele estava justamente preparando as pessoas para reconhecer que Jesus era o Messias prometido. Agora o Messias estava chegando, era o encontro daqueles dois. E João Batista começou a querer sair da água. E Jesus percebe e diz para João Batista: detenha-se, porque em minha vida tem que se cumprir toda palavra. Você também tem que ser batizado, ou já o foi. Sabe por quê? Porque a palavra precisa se cumprir na nossa vida. Jesus não precisava e o foi para que a palavra se cumprisse. O batismo não traz em si uma água milagrosa, é apenas água. Mas o simbolismo desta água é de alguém que vem aqui para depositar nestas águas a sua experiência passada de querer fazer o bem e não conseguir. Agora vem aqui para dizer: Pai, esse mundo que me atraía, as luzes do mundo que me atraía, a felicidade do mundo efêmera e passageira, mas é uma felicidade. Eu agora entendo que não tem valor, porque eu quero não lutar por coisas efêmeras e passageiras, eu quero lutar por aquilo que é eterno. E eu entendo que Jesus morreu por mim e eu aceito a graça da sua salvação. Quando então é levantado das águas, aí diz aos Romanos o apóstolo Paulo: levanta para viver uma nova experiência, como um livro de páginas brancas que foram embranquecidas, clareadas ou lavadas pelo sangue precioso de Jesus. Saiba uma coisa: não há pecado que Deus não possa perdoar. Não queira dizer para mim: mas minha vida é muito manchada, o meu passado é estremecedor, não posso nem pensar muito porque vem as lágrimas. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há vida que Deus não possa reconstruir, não há ser humano destroçado e humilhado pelo pecado que Deus não possa erguer e torná-lo um vaso de bênçãos. Este é o milagre da salvação e é o milagre que todos nós temos que experimentar todos os dias. Tati, minha ovelhinha querida, está aqui, ó. Ela vem acompanhada por minha esposa, porque embora eu tive a oportunidade de ministrar os estudos para ela, a minha esposa foi quem a discipulou, lhe ajudou nos primeiros passos, lhe ajudou a caminhar nos primeiros passos. Lhe ajudou a dar os primeiros passos para a igreja central com ela. Tinha dias que ela queria ir em outra igreja, às vezes Maras podia ir, às vezes não, e ela ia em outra igreja. E eu me lembro o dia que a gente recebeu o nosso chamado para Montevidéu, para Uruguai. E ela falou com Mara:
E uma das coisas que ela falou é: e o meu batismo? Eu disse: não vai ter problema. Chegou o dia, Tati. Chegou o dia. E foi uma caminhada. Mas nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Para a glória do Senhor. Essa é uma ovelha especial, mas é serva do Senhor. E vem aqui para renovar com Cristo o seu batismo. Eu quero convidar a família, amigos, se quiserem, fiquem à vontade, mas venham aqui mais perto. O tanque é um pouco mais alto, mas de perto sempre vê um pouco melhor. Fiquem muito à vontade, podem vir. Essa manhã é uma manhã especial. Todos nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, mas é uma manhã especial para a Tati, para a sua família, porque é um momento único. Talvez os nossos vizinhos, já de um outro condomínio, Hilton, Solange, que foram membros de um pequeno grupo que nós tínhamos ali, e também acompanhou de alguma maneira a Tati, não só acompanhou, mas também viu o movimento, Tati chegando ali em casa, e de alguma maneira havia uma relação. Fiquem à vontade se quiserem vir também. Eu sei que tem amigos da Igreja Central, né? A Lidiane, que cantou, é uma amiga de Tati, tem ajudado muito na sua caminhada. A Michele, que veio de São Paulo. Temos vários amigos. Fiquem à vontade. Esse é um momento especial, cheio de muito significado para Tati, né? Para a sua família. E que bom tê-los aqui, não é? Que bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Essa é a nossa casa, a casa de Deus, a sua casa, a casa de oração para todos os povos. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu vou fazer agora o batismo da Tati. Vou fazer uma declaração, uma espécie de oração por ela. Mas depois eu quero orar por vocês, tá? Quero que a senhora diga para o senhor Rodolfo: o pastor Evaldino, nosso vizinho, lembro dele. Ele orou por nós, para que Deus nos dê prosperidade na nossa empresa, para que Deus ajude nossas filhas, nossos genros, nossos netos, para que Deus nos dê saúde, tá? Então, depois que eu batizar a Tati, enquanto a Tati sai para se trocar, o pastor já é acostumado com essa água aqui, não tem muito problema de ficar aqui, né? Mas o batizando sai logo. Fiquem um pouquinho, porque eu quero orar especialmente por vocês, tá bem? Eu vou chamar outros vocês. De igual maneira, se algum amigo, se alguém desse grupo também quer uma oração especial, também não precisa sair depois da oração. Dessa maneira a gente termina juntos aqui com uma oração muito especial depois do batismo da Tati. Fica aqui, vai dar. Eu te viro um pouquinho de lado na hora, tá? E aqui vai sair a foto. Prezada Tati, nossa amiga, nossa vizinha, uma ovelha muito querida. Você sabe o amor que nós temos por você, minha esposa, meus filhos. Mais que tudo, Deus encontrou você, assim como Ele procura encontrar todo ser humano. Mas apenas isso se torna efetivo na vida daqueles que recebem a procura de Deus. Dizem: sim, Senhor. E você disse. Eu sei que você já vive essa experiência há anos, há meses. Mas essa manhã é uma manhã especial, porque você se renova com Deus publicamente. E de alguma maneira o batismo é a entrada legal para a igreja, porque com o batismo o seu nome passa a constar na lista de membros desta igreja. Mais que tudo, essa aqui é uma experiência espiritual. E assim como o céu se abriu para Jesus, se abre para você nesta manhã para te dizer: esta é minha filha amada. É Deus que diz isso. Esta é minha filha amada que me dá prazer. Para perdão dos teus pecados. Para que a tua vida se torne como um livro de páginas brancas. Para que você esteja em paz com Deus e viva a sua vida espiritual em novidade de vida. Como pastor e ministro do Evangelho, atendendo a ordem do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
permaneçam aqui, vamos orar. Dê-me só um minutinho. Quando eu fui pastor em Itamaraju, na Bahia, eu tive uma experiência semelhante. O Cafu, que é um músico, um saxofonista, tivemos a alegria de dar estudos bíblicos com ele e batizar. Agora orem por mim, porque em Montevidéu eu moro no edifício e a dona Betina, que mora no mesmo andar, já aceitou estudar a Bíblia. Ela era muito fechada, com seu esposo, bem idosos. Mal abria a porta, mal podia saudá-la. Um dia levamos um prato brasileiro, nos cumprimentou, nos saudou, mas Deus tem suas maneiras. Dona Betina estava sozinha porque o seu esposo fazia uma cirurgia e ela se sentiu mal e disse: vou cair sozinha. E antes de cair sozinha, correu para a porta, conseguiu abrir a porta, mas foi abrindo a porta e caindo. E ela gritava: vizinha, vizinha. Quantos vizinhos tem no edifício com 4 apartamentos por andar, 10 andares, 40 apartamentos? Que vizinho será? Daí a pouco saiu assim: vizinha brasileira. Ah, deve ser a gente. Quando abrimos, a dona Betina estava caída na sua porta. E essa situação abriu o seu coração. Hoje, se minha esposa passa uma semana sem ir na casa dela, ela liga para minha esposa para reclamar. O seu neto ficou doente e ela foi lá em casa e disse: pastor, o senhor precisa interceder por meu neto. E as portas se abriram. Dona Betina começa a estudar a Bíblia. E talvez eu tenha que ir embora de Montevidéu, mas eu vou voltar para batizá-la. Senhor Marcelo Capandeg, um empresário da cidade, ele é dono do meu apartamento, mora aí também, no 8º andar e eu no 4º. Senhor Marcelo Capandeg me convidou para ir na fazenda com ele. Vamos quinta, pastor, mas só voltamos sexta. Não tem problema. O senhor Marcelo Capandeg é uma pessoa que estou orando por ele. Ele ainda não falei para ele o que eu tenho para mostrar para ele, mas ele já disse que anda impressionado, anda muito impressionado com aquilo que nós somos. Ele disse: não pode ser por acaso, deve ser a religião. Precisou fazer uma melhoria no apartamento que eu moro, e o pedreiro não vinha. Eu disse: senhor Capandeg, se o senhor quiser, eu cuido disso. Você cuida? Mas você é um inquilino, eu não quero lhe ocupar. Eu cuido. E leva a nota para o senhor. E liguei para ele, disse: vou levar a nota. Ele disse: não precisa nota não, só me diga o valor, porque eu já lhe conheço. Eu lhe conheço. E eu quero que o meu filho seja como vocês. Você tem que vir aqui em casa para ensinar o meu filho, para ele ser como vocês. Vamos em Colônia, pastor. Tenho muito gado lá para o senhor conhecer. Vamos? Senhor Capandeg, nós vamos fazer um almoço brasileiro, comida típica, para o senhor ir lá em casa almoçar com a gente. E não fizemos ainda. E esse dia encontrei com ele no elevador. Ele me disse: pastor, e a comida brasileira? Orem pelo senhor Capandeg, o Marcelo, mais fácil, e a dona Betina. Mas nessa manhã Deus tem um chamado para aqueles que não são batizados. Eu não sei, talvez nem tenha, mas se temos entre nós alguém que não é batizado, talvez você está frequentando a igreja, talvez você vai batizar hoje à tarde, parece que tem alguém que vai batizar hoje à tarde, e se você está aí sentado, não é batizado, eu quero fazer uma oração muito especial por você. Posso saber quem é você? Se temos ou não? Temos alguém aqui na congregação que não é batizado? Aí temos uma pessoa que não é batizado. Temos mais? Outra pessoa aqui. Eu quero orar por vocês. Posso orar por vocês? Eu queria pedir que a pessoa que está ao seu lado, talvez um irmão da igreja, pudesse ajudá-las a virem aqui, se juntem a nós aqui para a gente fazer essa última oração. Venham. Essa é uma oração especial por aqueles que não são batizados e pela família da Tati aqui, pela família, por esse grupo, mas é por você. Que maravilha, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A Igreja Adventista não tem o costume de chamar e batizá-los na hora, porque a Igreja Adventista acredita, primeiro, que o batismo é uma decisão pessoal, segundo, é um processo que faz parte da caminhada cristã de uma pessoa. Por isso, é apenas um convite para você publicamente dizer ao Senhor: eu quero também passar por essa experiência. Porque quando alguém toma essa decisão, as lutas se intensificam, porque o inimigo, o diabo, não quer. Por isso as lutas se intensificam. Mas Deus é vencedor, derrota o diabo. E você, em Cristo, a Bíblia diz, é mais que vencedor. Esta oração é para que a bênção de Deus os alcance.
e que essa decisão se cumpra na vontade do Senhor. Tem mais alguém que deseja vir? Essa é a sua oportunidade. A multidão às vezes nos inibe. Você tem que entender que é você e Deus. A salvação é pessoal. Igreja não salva. Quem salva é Deus. A igreja é a comunidade dos crentes, onde nós vivenciamos a experiência cristã para nos fortalecermos mutuamente e crescermos no conhecimento do Senhor. Vamos orar, vamos orar. Deus e Pai, essa é uma manhã gloriosa porque é uma manhã de salvação, Senhor. Exaltamos o Teu nome porque Tu és bom. Talvez, Senhor, alguém que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube está aí também em pé, talvez querendo gritar e dizer: pastor, eu estou aqui, eu não posso vê-lo. Queremos que esta bênção chegue a esta casa, chegue a esta vida em nome do Senhor. Mas aqui há pessoas, Senhor, que se levantaram para dizer: eu quero ser batizado, eu quero selar minha vida com Cristo, eu quero viver essa experiência. Eu quero dizer como Paulo: desde agora já nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, abençoa-os e as lutas que se intensificarem, Senhor, pelos esforços do inimigo, sejam todas elas derrotadas e esmiuçadas a pó pelo dedo poderoso de Deus. Salva-os. Uma oração muito especial, Pai, para esse grupo que está aqui à minha direita, e deste grupo, a família de Tati, seu Rodolfo, Senhor, o chefe deste lar, e através dele, sua esposa, suas filhas, seus genros e seus netos, que eles recebam a Tua bênção. Que a enfermidade e a doença, quando bater a sua porta, seja repreendida em nome do Senhor, e que eles em Cristo tenham saúde, que eles estejam seguros em Cristo, que em meio à insegurança que permeia todo o nosso Brasil, em meio, Senhor, a tantas coisas que acontecem, eles possam ser guardados e protegidos por Ti, e ainda que sejam afetados, possam ser amparados pelo dedo poderoso do Senhor. Que os seus negócios, Pai, sejam prósperos. Eles são prósperos, mas que o Senhor possa abençoá-los dia a dia, e que multiplique a sua prosperidade com a bênção do Senhor, e que eles possam entender que há um Deus que conduz a vida deles, e se for da Tua vontade, que a luz que irradiou no coração de Tati possa irradiar no coração deles também, para que eles possam experimentar a salvação que só Jesus pode oferecer. E é esta salvação, Pai, que enche o coração de paz, e que a paz do Senhor alcance a vida deles. Nos entregamos todos em Tuas mãos, desde o pastor Vinícius a todos os membros dessa igreja, nossos vizinhos, Pai, que estão aqui conosco, irmãos de outras igrejas. Que a Tua bênção alcance a todo o Teu povo nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os encha de graça, de verdade, de paz e de salvação. Que Deus abençoe sua igreja. Podem voltar aos seus lugares, assentem-se um pouco. O líder desta igreja vai apenas para um último detalhe, para a conclusão final deste culto de adoração. Irmãos, ainda não acabou. Vamos chamar a Luísa para cantar a música final e recebermos a bênção final. A saída será organizada pelos diáconos, até que o pastor se ajeite. O pastor Edson vai ficar ali na porta, tá? Recepcionando ali os nossos irmãos. Como entender que Deus não muda se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte,
ser o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Que eu sou à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, o meu final feliz. Amém. Quero convidar o pastor Marcos Nunes para nos dar a bênção final, pastor, por favor. Todos em pé, por gentileza. Nosso Deus, obrigado, Pai, porque esta igreja foi um lindo cenário onde nossos olhos puderam testemunhar um lindo milagre da entrega e da transformação de vida. Rogamos-te que este sentimento de renovação perdure em nosso coração. Continue dando muitas vitórias a Tati, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A saída será organizada pelos diáconos. Pode aguardar. Que Deus abençoe a todos. Um bom descanso. Feliz sábado a todos.